Queridos, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Moisés Moreno. Querido, nós estamos aqui mais uma vez para realizarmos essa videoaula. Nós estamos aqui estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, né? A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo. E nós estamos aqui terminando esse segundo trimestre, nós estamos na última lição, a lição de número 13, encerrando esse estudo maravilhoso da Epístola de Paulo aos Efésios. Como eu disse, são 6 capítulos, 155 versículos, e hoje nós vamos estudar, a lição fala a batalha espiritual e as armas do crente, né? As armaduras de Deus, no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios, né? Um capítulo maravilhoso, fala de batalha espiritual, da capacidade do crente de se proteger, de estar preparado, porque nós estamos numa guerra espiritual. A nossa lição de número 13, 28 de junho de 2020, o título: A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. O nosso texto áureo diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Está em Efésios capítulo 6, versículo 11. A nossa verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Nós não vamos ler aqui, os irmãos têm aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Vai falar sobre a armadura de Deus. Os irmãos leem aí na sua Bíblia para refletir, estudar. O Espírito Santo de Deus vai falar aos corações dos irmãos. Os objetivos específicos é demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha, apresentar o campo da batalha espiritual, saber quais são as armas espirituais indispensáveis ao crente. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: introdução. Ao finalizar a Epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e é o que veremos nesta lição. Nós sabemos, querido, que a Bíblia fala que os homens naturais não compreendem as coisas espirituais. Somente os espirituais compreendem as coisas espirituais. E nós somos espirituais por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele fez de nós uma nova criatura. Então nós entendemos o mundo espiritual. E essa guerra, essa batalha espiritual que nós travamos todos os dias é no mundo espiritual. A Bíblia declara que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra o diabo, contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. Então, querido, nós estamos numa batalha tremenda, né, contra o inferno. E uma coisa eu te digo: o diabo, nós dormimos, nós descansamos, né, daqui a pouco de noite, mais tarde vamos deitar na nossa cama, vamos passar a noite toda dormindo, mas o diabo, ele não dorme, o diabo não descansa, ele fica 24 horas arquitetando, planejando, porque ele quer parar o homem de Deus, ele quer parar a mulher de Deus, né? Ele prepara suas ferramentas. Então essa lição que nós estamos estudando hoje fala as armaduras de Deus, instrumentos de guerra na visão espiritual que Deus nos proporciona para nós estarmos preparados, equipado, para que o diabo, para que o inferno não venha prevalecer contra nossas vidas. Quando ele vir com as suas artimanhas, com suas ciladas, com as suas ferramentas, ele cai por terra, porque nós, como os bons soldados de Cristo Jesus, estamos armados. Estamos com a armadura de Deus, que é a oração, que é a palavra do Senhor, e vigiando em todo o tempo. Então o diabo, ele não dorme. O diabo, ele não descansa.
né? Ele quer, a função dele é matar, roubar e destruir. O próprio Senhor Jesus, ele disse para os discípulos, né? Chegando o momento dele ser crucificado, né? Já sabia que daqui a pouco Judas chegaria ali no jardim Getsemane com os soldados para prender ele, e ali ele sentindo aquela angústia de morte, ele convoca os discípulos para orar. E quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. E ele vira para os discípulos: não podeis zelar comigo nenhuma hora, vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então ele diz: vocês têm que vigiar para que vocês não venham cair em tentação. Então, Jesus, primeira coisa que ele fala, vigiai. Depois ele fala, orai. Então, em todo tempo, nós devemos que vigiar. Nós devemos orar, buscar a presença do Senhor, ter em nossa vida a prática da leitura da palavra de Deus. E nós, no decorrer dessa lição, nós vamos falar mais sobre isso. O nosso primeiro tópico diz assim: o preparo espiritual do crente para a batalha. Fortalecidos no Senhor, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, vida em santificação e ser cheio do Espírito Santo. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína convenção não são suficientes. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então Paulo está dizendo aqui que de nós mesmos nós não temos poder para vencer o mal. Nós não temos capacidade para isso. Nós somos frágeis, temos as nossas limitações, somos seres mortais, mas Deus, Ele está conosco, Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu poder para realizarmos proezas, coisas maravilhosas. Ele nos deu poder. E através do poder de Deus, através de Cristo em nossas vidas, nós recebemos a capacitação de pisar serpentes e escorpiões, de vencermos o mal, de vencermos o inferno, de vencermos Satanás e as suas ciladas e as suas artimanhas. Por quê? Porque nós temos um relacionamento, porque nós temos uma comunhão em Cristo. É nele, estando nele, é através dele. Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, Paulo está dizendo, fortalecei-vos no Senhor. É nele. Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso general de guerra. Ele estando em nossas vidas, nós somos mais que vencedores e as portas do inferno jamais vai prevalecer sobre as nossas vidas. Segundo subtópico diz, vigilantes em toda oração e súplica. Vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em um combate sem a cobertura da preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Querido, como eu disse aqui no começo, o próprio Senhor Jesus, ele diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. Não adianta você orar todos os dias. Não adianta você ir para o monte e orar a noite toda. Não adianta você orar umas 2, 3 horas por dia, todos os dias. Não adianta você ter uma prática da oração em sua vida cotidiana se você não vigiar. Você ora todos os dias, mas uma falta de vigilância sua pode jogar tudo por terra, os dias de oração, as horas de oração. Por isso que o vigiar vem primeiro que orar. Por isso que o vigiar vem primeiro que orar. E Paulo orienta que um dos instrumentos poderosos nessa batalha espiritual é a prática da oração. A oração não pode faltar em nossas vidas.
Oração é diálogo, oração é comunicação. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós oramos, nos comunicamos com Deus. E isso não pode faltar em nossa vida cotidiana. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Né? Daniel, diz a Bíblia, que o seu quarto, a janela do seu quarto dava assim para as bandas de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele orava, ele buscava ao Senhor através da oração, porque ele tinha isso, ele tinha essa prática da oração em sua vida cotidiana. Então a oração é um instrumento poderoso em nossas vidas, nessa batalha espiritual, para nós vencermos o inimigo, para nós vencermos esse inimigo que se levanta contra as nossas vidas, é através da oração. Quando você ora, você tem poder. Se você não ora nada, você não tem nenhum poder. Se você ora pouco, você tem pouco poder. Se você ora muito, você tem muito poder. A oração te dá poder, a oração te dá autoridade, a oração te dá, aumenta a sua fé para você crer que existe um Deus que está ao seu lado e sabendo que esse Deus jamais vai deixar que o diabo venha prevalecer sobre a sua vida e sobre a sua família. Então, querido, se você não está orando, volte a orar. Se você não tem clamado ao Senhor, volte a clamar. Volte a ter um diálogo, um relacionamento, uma intimidade com Deus, aleluia, através da oração. Oração. O milagre, né, chega em sua vida é através da oração. Jesus disse: clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Deus tem coisas grandes a te revelar. Deus tem coisas ocultas a revelar a você, mas é através da oração. Né? Humilhar perante a potente mão de Deus, que no tempo certo, Ele vai te exaltar. É através da oração. A oração é a alavanca que move a mão de Deus para trabalhar ao seu favor. O salmista, na sua angústia, disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, querido, volte a orar, volte a buscar a presença do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus fará coisas grandes em suas vidas. Esse milagre que você está pedindo a Deus, esse milagre que você está clamando ao Senhor, vai chegar em sua vida, porque a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Vamos dar continuidade. Segundo tópico, nós falamos aqui do primeiro tópico, primeiro subtópico, segundo subtópico, agora vamos para o segundo tópico. Conhecendo o campo da batalha espiritual. Aonde está esta batalha? Onde está localizada esta batalha espiritual? As astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, a expressão cilada do diabo, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como diabolos, que significa caluniador e acusador. Tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são: primeiro, confundir a mentira com a verdade, destupar as escrituras, dissimular e induzir a dissimulação, fazer falsos sinais, fazer acusações, semear incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Então, querido, o diabo, a batalha nós estamos numa batalha espiritual, né? E essa batalha não é contra a carne, contra o sangue, não é contra o nosso próximo, mas sim, essa batalha é uma batalha espiritual. Né? E a Bíblia declara que essa batalha é contra o inferno, é contra o diabo, é contra as potestades, contra os principados, contra as hostes espirituais da maldade que habitam nos lugares celestiais. É um lugar espiritual. Nesse exato momento tem uma guerra travada, uma batalha espiritual. Se não fosse a proteção de Deus, a proteção dos anjos que Deus coloca para nos guardar, o diabo já tinha nos destruído, já tinha acabado com nossos filhos, acabado com a nossa família, porque a função dele é essa, é matar, é roubar e destruir.
Tem muitas pessoas que não têm uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, não tem a proteção de Deus, e o diabo tem entrado na vida dessas pessoas, entrado no meio dessa família e tem destruído lares, destruído famílias, né? Lançando o pai na bebida, lançando os filhos nas drogas, na prostituição. Quantos lares o diabo tem entrado e tem destruído? Mas se o teu lar teu lar não tem acontecido isso, se o diabo não tem conseguido entrar dentro do teu lar, é porque o Senhor tem guardado o seu lar. A Bíblia declara que aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Você é de Deus, a sua família é de Deus. E ele jamais vai tocar na sua família, vai tocar em você, a não ser pela permissão de Deus, porque você é mais do que vencedor e você tem comunhão com Deus. E o segredo para que essas ferramentas, essas ciladas do diabo, essas calúnias do diabo não venham ter eficácia sobre a nossa vida, o que nós devemos fazer? Nos sujeitar a Deus. A Bíblia fala, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É nos sujeitar a Deus. Se sujeitar a Deus é que é viver uma intimidade, um relacionamento, é fazer a vontade de Deus, né? É buscar fazer aquilo que Deus quer que nós venhamos realizar, que é buscar a sua presença, colocar a nossa vida em comunhão com Ele como primazia. Se sujeitando, pois, a Deus, nós vamos conseguir resistir ao diabo e ele vai bater em retirada. Né? Porque a Bíblia declara que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Mas nós, querido, jamais as portas do inferno vai prevalecer contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor pertence a Ele. Estamos guardados, estamos protegidos, mas devemos fazer a nossa parte. Utilizarmos essas ferramentas espirituais de batalha, a armadura de Deus, nos fortalecendo no Senhor, para que nós venhamos continuar triunfando nessa batalha e vencendo essa batalha contra o inferno. O segundo tópico diz, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e contra o sangue, não se trata de lutar contra o ser humano. Olha, não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha, onde é o campo de batalha? O cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Então, o lugar da batalha espiritual, dessa batalha, é no cenário espiritual, é no mundo espiritual, não é no mundo físico, não é contra o nosso próximo, não é contra o nosso semelhante. Né? Paulo declara, a nossa luta não é contra a carne, não contra o sangue, mas contra as potestades, contra os principados. Então, o campo da batalha espiritual, o campo dessa batalha é no campo espiritual, é no cenáculo, é no cenário espiritual. Né? Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo da batalha é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é com o nosso inimigo, né? Não é o nosso próximo, não é o nosso irmão. O nosso inimigo é Satanás, com seus anjos caídos, que estão ao seu serviço para lutar contra nossas vidas. Né? Se você tem alguém que te persegue, se tem alguém que é declarado seu inimigo, alguma pessoa, a Bíblia declara, se teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se ele tiver sede, dá ele de beber. A Bíblia manda nós fazermos isso. Se alguém tiver alguma coisa contra você, vá lá se reconciliar com ele, deixa o teu sacrifício no altar e vai se reconciliar com o seu irmão. Porque a nossa luta não é contra o nosso próximo, não é contra aquele que nos calunia, não é contra aquele que tem que se levantar para nós. Se alguém tem se levantado contra você, tem te caluniado, tem te perseguido, ore por ele, interceda por ele. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra Satanás, é contra o diabo, é contra os seus anjos caídos. Né? A Bíblia declara que Satanás, ele quando foi expulso do céu, ele trouxe uma terça parte dos anjos.
A Bíblia fala que é milhares de milhares, uma terça parte de milhares de milhares. Então, todos esses anjos caídos estão a serviço do diabo para perseguir o ser humano, para destruir o ser humano, né? E ele tem feito isso. Como eu disse, nem todos têm a proteção de Deus porque não têm um relacionamento com Deus. Mas nós que temos a proteção de Deus, ele não prevalece porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Aleluia. Terceiro subtópico, as agências das potestades do ar. Desculpa que estou falando um pouquinho rápido aqui, correndo, porque eu estou olhando uns minutinhos aqui e a hora passa voando. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados. Vou repetir, Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hortes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por três aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principado e potestade indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipes das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio, né? Eles são malignos. Esses agentes formam as hortes espirituais da maldade, refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado a um nível acima de todo principado, poder e potestade e domínio. Queridos, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Como eu disse, quando Lúcifer foi expulso do céu, ele trouxe com ele anjos, uma terça parte dos anjos que estavam no céu. Mas qual é a quantidade? A Bíblia não fala. A Bíblia fala que foi milhares de milhares. Ele trouxe uma terça parte dos céus de milhares. Quando nós estudamos angiologia, que é estudo sobre os anjos, nós estudamos acerca dos anjos celestiais que estão a serviço de Deus. E estudamos também sobre os anjos caídos, demônios, né? Estudamos de uma forma mais categórica. Então, se você quer saber mais sobre potestade, principado, hortes espirituais da maldade, sobre Satanás, os anjos celestiais, estude angiologia na teologia, que você vai ter um estudo mais específico e mais detalhado, porque aqui nós não temos assim um tempo bem expansivo para esmiuçar bem esse assunto, né? Nós só sabemos que demônios, potestades, principados, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade no reino espiritual, sob o comando do diabo. Para quê? Para se levantar contra a igreja, para se levantar contra o ser humano e destruir. Como eu disse, a função do diabo é matar, roubar e destruir. Então vamos para o terceiro tópico e o último tópico. As armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda a armadura traduz o termo grego de panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos cristãos que estavam em Éfeso, aos Efésios, ele usou na questão literal, né, os soldados romanos, eles tinham todos os seus instrumentos, né, de vestidura, capacete, escudo, espada, couraça, né, cingir os seus lombos. Então, cada item que o soldado se vestia, Paulo ele usou na linguagem espiritual e trouxe um significado para cada um desses instrumentos que os soldados romanos usavam. Por exemplo, vamos para o segundo subtópico. As armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor.
Letra A. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Retrata a peça usada para dar mobilidade, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Então, cingindo os vossos lombos com a verdade, querido, o crente tem que sempre viver na verdade. O crente tem que viver a verdade, praticar a verdade, falar a verdade. Doutrina da verdade, doutrina de Cristo. Doutrina significa o quê? Ensinamento. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o crente sempre tem que pegar a verdade, pegar um evangelho genuíno, pegar um evangelho verdadeiro. Existem muitas pessoas pregando um pseudo evangelho por aí, um falso evangelho, um evangelho mentiroso, um evangelho que tem iludido as pessoas. Mas nós que somos salvos, nós que temos nos revestido da armadura de Deus, temos cingido os nossos lombos com a verdade, nós devemos viver a verdade, pregar a verdade, e a verdade tem que estar em nossas vidas. Letra B, vestido a couraça da justiça. Couraça da justiça trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Então, quando você está revestido da couraça da justiça, está falando de quê? De retidão, né? De comportamento, de conduta. Quando você vive uma vida de retidão, uma vida irrepreensível diante do Senhor, né, vigiando, tendo uma conduta, a Bíblia diz: resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então nós somos, queridos, devemos ser uma carta aberta. Nós somos espelho para muitas pessoas. Nós que proclamamos que somos servos de Deus, nós que proclamamos que somos servos do Senhor, as pessoas estão de olho de nós, olhando a nossa conduta, o nosso comportamento. E quando nós nos revestimos da couraça da justiça, nós temos uma vida de retidão. Letra C, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Convencionado em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. E nós sabemos, querido, calçados os pés na preparação do Evangelho, que a Igreja do Senhor tem a responsabilidade de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho, de proclamar o Evangelho. Né? Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Letra D, tomando sobretudo o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, né? Quando nós nos revestimos de quê? Tomando o escudo da fé, que é a palavra do Senhor em nossas vidas, o que acontece? Pode vir calúnia, pode vir difamação, mas nós estamos com a verdade, nós estamos com a palavra do Senhor, nós estamos com a vida irrepreensível diante do Senhor. Né? Nosso pastor sempre fala, se comporte de uma forma que os seus caluniadores passem como mentirosos. Né? Letra C, o capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Devemos ter em nossa mente a convicção e a fé que somos salvos. Ainda que o diabo venha dizer que você não merece, que você é um pecador, que você não merece usufruir das bênçãos de Deus, diga para ele que você foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo, que você foi justificado pela fé em Cristo Jesus, que Jesus pagou um alto preço pelos seus pecados e você já é salvo e você tem direito de morar no céu. Não deixe que ele venha colocar em sua mente que você não merece. Né? Um servo de Deus não pode ficar oprimido. O diabo não pode entrar dentro do seu corpo, porque o Espírito Santo já habita dentro de você. Mas o diabo tem, se nós não vigiarmos, ele tem o poder de nos influenciar, né? De nos influenciar. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós repreendemos esse mal em nome de Jesus, né? E nossa conclusão diz, vamos para a nossa conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pelo sobreexcelente poder de Deus. Os ardes de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestido de toda a armadura de Deus. Então, querido, se revista do poder de Deus,
Leia a palavra, pratique a palavra, não deixe que a leitura da palavra de Deus em sua vida cotidiana venha faltar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.